Olá, bem-vindo mais uma vez, bem-vinda. Bom, eu recebi uma dúvida agorinha por mensagem do Luidson e a partir dessa dúvida eu queria resolver um problema que está proposto, na verdade é um problema resolvido do livro, mas eu queria usar esse problema para fazer uma outra abordagem. Lá na página 28 do material de referência, aparece o seguinte problema, né? Uma senha de 6 algarismos vai ser formada usando apenas os algarismos 3, 5, 7 e 9. E aí a pergunta é quantas senhas? Bom, quantas senhas é possível formar? Essa pergunta é respondida trivialmente, né? Porque se você vai formar senhas com esses 4 algarismos apenas, evidentemente, para cada posição da senha você tem 4 possibilidades, né? Então, são 4 possibilidades para a primeira posição, 4 para a segunda, 4 para a terceira, 4 para a quarta, 4 para a quinta, 4 para a sexta. E isso é o número 4 elevado a 6, né? Então, no item A resposta é trivial, né? São 4 elevado a 6 possibilidades de senha, certo? É evidente aqui que, bom, se você só tem 4 algarismos para usar e você vai fazer uma senha com 6 algarismos, não há forma alguma de você construir essa senha sem que haja repetição de algarismos, certo? Então, no item B, a pergunta é quantas senhas contém apenas 2 dos algarismos acima, né? Porque você pode ter senha só com um algarismo, Você pode ter uma única senha só com algarismo 3, que é a senha 3333333. Uma única senha só com algarismo 5, uma única senha só com algarismo 7 e uma única senha só com algarismo 9. Agora, se você for usar 2 dos algarismos, por exemplo, for usar o 5 e o 9 para construir a sua senha, a contagem é um pouco mais complexa, certo? E eu quero, a partir dessa contagem, construir uma outra forma de fazer contagens, né? Fazer contagens mais abstratas. Para isso eu vou voltar ao que a gente falou na aula passada, a gente definiu, né? De fato, se você tem um conjunto com N elementos, você pode discutir a forma de ordenar esses N elementos, né? De quantos modos você pode ordená-lo. Era o nosso problema do código criptográfico, né? A gente tinha um conjunto de 26 signos linguísticos, 26 símbolos, e a forma como a gente queria resolver o problema, mudar a nossa linguagem, foi basicamente reordenar as letras, ou seja, a primeira letra A eu faço corresponder à quarta letra. Então, há uma mudança de posição, né? Se a gente olhar por esse lado. O nosso problema fica um pouquinho mais complicado se eu não quiser ordenar as 26 letras. Eu quiser usar apenas 10 dessas letras. Por exemplo, as 10 primeiras. Eu tenho ou melhor, as 10 primeiras não, né? Qualquer conjunto de 10 das 26 letras, né? Então, nosso problema agora é o seguinte. Dado um conjunto com N elementos, eu tenho N fatorial modos de colocar esse conjunto em ordem. Ok? Agora, conjunto em matemática é uma coisa em que a ordem é irrelevante, né? Uma coisa não, é um objeto matemático em que a ordem não é tão relevante assim. Então, se eu tenho um conjunto com N elementos, eu posso colocar J desses elementos em fila.
ordenar apenas J. Mas eu também posso construir subconjuntos com J elementos. As duas coisas são diferentes. Tanto na estrutura quanto na contagem que a gente vai fazer. Então, vamos constar. Daqui a pouco a gente volta nesse problema. Nós vamos verificar como fica o nosso problema. Então, eu tenho um conjunto A. Eu vou colocar os elementos desse conjunto representando assim, x1. Talvez seja melhor escrever esse conjunto de modo... O A é o conjunto formado por x1, x2, xn menos 1, xn. Certo? Eu consigo ordenar esse conjunto desse jeito, mas eu posso trocar as posições dos elementos, né? Por exemplo, eu posso começar do último para o primeiro, né? O número de formas de escrever esse conjunto ordenadamente se ele tem n elementos, é n fatorial, ordens possíveis. Agora, imagine que eu deseje escolher apenas 3 desses elementos e colocar em fila, ok? Então, eu posso determinar 3 espaços e aí o nosso problema é quem que eu coloco na primeira posição, quem que eu coloco na segunda, quem que eu coloco na terceira. Como são 3 elementos, agora nesse problema aqui não faz sentido haver repetição, diferente do problema que estava proposto lá na página 28. Né? Não é uma senha onde eu posso repetir algarismos. Eu tenho obrigatoriamente que colocar um sujeito na posição e ele está impedido de ser colocado nas demais. Então, eu tenho n possibilidades para o primeiro elemento, n menos 1 possibilidades para o segundo e n menos 3 possibilidades para o terceiro, né? Porque o que eu coloquei aqui, eu não coloco aqui. Opa, desculpa, n menos 2. Foi mal. O que eu coloquei aqui, eu não coloco aqui. O que eu coloquei aqui e aqui, eu não posso colocar aqui. Então, eu tiro 2 elementos para o terceiro, certo? Imagine que ao invés de ter 3 elementos, eu tenha J evidente menor que N, ou igual, e aí eu tenho 1, 2, 3, J menos 1, J posições. Né? Para a primeira posição, eu posso colocar qualquer um dos N elementos acima. Para a segunda, eu não posso colocar o que eu coloquei na primeira. Para a terceira, eu não posso colocar os 2 que eu já usei. E assim sucessivamente, de modo que na última posição eu tenho N possibilidades menos os que eu coloquei anteriormente. Então, quantos foram? Bom, 1, 2, 3, aqui é J menos 1, então aqui é N menos J menos 1. Ok? E aqui, evidentemente, é N menos J menos 2 possibilidades. No final das contas, a quantidade de possibilidades vai ser esse produto. N vezes N menos 1, vezes N menos 2, vezes pontinho, pontinho, vezes N menos esse número ali, que é N menos J mais 2, vezes, vou colocar o xzinho que eu coloquei já desde o início, N menos J mais 1. Esse produto aqui é a quantidade de formas de colocar J elementos de um conjunto de N elementos em fila, né, enfileirados, em posição. É evidente que esse número pode ser muito grande, porque depende do N e do J,
mas dá para a gente verificar em casos particulares, né? O que a gente está fazendo, né? Por exemplo, pegue 5 elementos, A, B, C, D e E, e coloque 3 deles em fila. Eu acho que vocês vão fazer essa conta. Verifique de quantos modos você pode fazer isso, né? Tá num conjunto de 5 elementos, de quantos modos eu posso colocar 3 deles em fila, em ordem, né? Só que esse número aqui, ele pode ser simplificado no seguinte sentido. Eu vou apagar o que está em cima, né? Lembrando o que a gente tem na mão. Eu estou com um conjunto de N elementos, quero colocar J desses elementos em fila, e a gente descobriu que a quantidade de modos de fazer isso é N vezes N menos 1 vezes N menos J mais 2 vezes N menos J mais 1. Lembrando que esse número aqui, ele é na verdade esse carinha aqui. Esse número aqui é esse sujeito aqui, né, da nossa contagem. Bom, vou colocar colchete aqui para ficar mais bonitinho, certo? E lembrar o que conta que a gente está fazendo, né? De um conjunto com N elementos, podemos ordenar J deles, J menor ou igual que N, desse modo. Então, esse número de maneiras, né? Agora, a gente pode pegar esse número, N vezes N menos 1 vezes N menos J menos 1, e multiplicar esse número, e evidentemente multiplicar e dividir por, e usar o vermelho, mas vou usar preto aqui, porque o vermelho não está escrevendo. Eu posso multiplicar por N menos J, que é o próximo aqui. Evidentemente, vou dividir por N menos J. Eu posso multiplicar por N menos J mais 1. E, evidentemente, eu vou dividir por N menos J mais 1. E é evidente que se o N é maior do que J, uma hora isso daí chega a zero. Ou melhor, chegar a zero não é bom pra gente, né? Essa diferença, né? Porque se eu estou fazendo a divisão, eu quero que isso chegue a 1. Então eu vou multiplicar e dividir até você ter 3, 2, 1. São números inteiros. Então, evidentemente, uma hora isso daí zera. Eu não quero que zere, então eu multiplico e divido por todos os números inteiros consecutivos, né, em modo decrescente, até chegar a 1. Se eu multipliquei e dividi pelo mesmo número, é óbvio que isso não acarreta mudança na quantidade de possibilidades que a gente tinha encontrado lá em cima, né? Agora observe que esse número ele é 1 vezes 2 vezes 3 vezes assim sucessivamente até o N. É o N fatorial, que a gente definiu de outro modo, mas esse número é o N fatorial.
O que está no denominador, 1 vezes 2 vezes 3 vezes n menos j mais 1 até n menos j. Esse número é o produto dos naturais consecutivos de 1 até n menos j. Então, no numerador, eu tenho produto dos naturais consecutivos de 1 até n fatorial. No denominador, eu tenho o produto dos naturais consecutivos de 1 até n menos j. Então, n menos j fatorial. Resultado, esse número é exatamente n fatorial dividido por n menos j fatorial. Né? A quantidade de modos de colocar j elementos em fila, enfileirados, em ordem, sabendo que esses j elementos são escolhidos de um conjunto de n elementos, j menor que n, e evidentemente eu não posso ter repetição de elementos. Ok? O nosso problema agora é o seguinte: se eu comecei com um conjunto com n elementos, colocar j deles em ordem é uma coisa. Agora, formar subconjuntos com j elementos desses n elementos é outra coisa muito diferente. Formar subconjuntos é ignorar a ordem em que os elementos são escolhidos. Né? É uma escolha. Né? Uma coisa é ordenar, outra coisa é escolher. Então, se eu quero escolher j elementos, eu tenho que dividir esse número que está aí por todas as j fatorial formas de colocá-los em ordem. Tá? Então, deixa eu escrever aqui, número de modos de ordenar j elementos de um conjunto com n elementos. O número de formas de escolher j elementos de um conjunto com n elementos é esse número de modos dividido por j fatorial, que são as ordens possíveis desses sujeitos que eu já escolhi em cima. Ok? Então, esse número a gente chama de binomial. Eu vou usar essa notação, tá? O binomial de n jj, ok? Ele é o número que está em cima, n fatorial, dividido por n menos j fatorial. Esse j ficou feio. Dividido pelas ordens possíveis que eu posso formar com esses j elementos que foram escolhidos. Então, dividido por j fatorial. Bom, em matematiquês, essa fração aqui dividida por aquela, você pega a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, então eu posso considerar que esse número é esse. Okay? A gente chama esse número simpaticamente de binomial de NJJ. Né? O binomial de NJJ é o número de modos de escolher J elementos de um conjunto que tem exatamente N elementos, N sendo maior do que J, ou igual, no máximo. Né? Se for igual, aí é a contagem que a gente estava fazendo antes, a permutação. Lembre-se que o zero fatorial é 1, por definição, né? Na nossa definição. Então, e aí eu vou usar esse número para fazer algumas contagens a partir de agora, tá? Outras contagens. Então, temos, por definição, binomial de n, j a j. Observe que o j aqui é sempre maior ou igual que 1, menor ou igual que n. Na verdade, o j pode ser 0 também, né? Daqui a pouco a gente fala. Bom, assim que eu vou chamar esse número, binomial de NJJ, a gente acabou de descobrir que esse número é n fatorial
dividido por j fatorial, n menos j fatorial. O que esse número representa? Quantidade de modos de escolher j elementos de um conjunto formado por n elementos. A quantidade de modos de escolher, eu vou colocar, deixa eu grifar, j elementos de um conjunto com n elementos. Evidentemente o n aí, ele não pode ser menor do que o j, ele é maior ou igual que o j. Outro modo de falar desse número do binomial é chamá-lo de quantidade de subconjuntos com j elementos de um conjunto com n elementos. Ele é a quantidade de subconjuntos, certo? Bom, se eu tenho n elementos, no total eu tenho 2 elevado a n subconjuntos. Portanto, se eu tiver subconjuntos com 0 elementos, evidentemente só tenho vazio. Qualquer conjunto com n elementos, só vou ter o conjunto vazio com 0 elementos. E ele é único, tá? Existe um vazio para todos. Eu tenho n subconjuntos com elementos. Se fizer a conta binomial de n 1 a 1 dá exatamente n. Bom, eu tenho subconjuntos com 2 elementos. E assim sucessivamente. Tenho subconjuntos com n menos 2 elementos. Tenho subconjuntos com n menos 1 elementos. E tenho um único subconjunto com n elementos, que é o próprio conjunto. Ok? Essa conta aqui, ela é a quantidade de subconjuntos de um conjunto. A quantidade de subconjuntos de um conjunto é 2 elevado a n. Isso a gente sabe. A gente pode, inclusive, contar isso outro dia para não haver dúvida, né? Qualquer subconjunto que tenha n elementos tem exatamente 2 elevado a n subconjuntos. A gente acabou de descobrir, então, que a soma dos binomiais de njj com j variando de 0 até n tem que ser exatamente 2 elevado a n. Né? Esse número a gente vai abordá-lo muitas vezes, né? Em linguagem matemática a gente poderia escrever assim, né? Somatório j variando de 0 até n do binomial de n jj. Isso é uma igualdade famosa em matemática. A gente vai falar dela muitas vezes. E hoje eu vou usar essa igualdade para voltar no problema lá da página 28. 2 elevado a n é o somatório j variando de 0 até n de binomial de n jj. Lembrando que isso daqui é só uma notação, né? Isso é um símbolo para não ter que escrever aquela soma todinha, né? Então, isso aqui é o binomial de n 0 a 0 mais binomial de n 1 a 1 mais assim por diante até o binomial de n a n. Ok? E a gente usou isso para representar a quantidade de subconjuntos de um conjunto, né? Com os j elementos aí fixados. Voltemos ao problema das senhas. Né? Nosso problema é o problema das senhas. Eu tenho 6 posições de senhas e agora eu quero formar senhas utilizando apenas 2 algarismos. Apenas 2 algarismos. Eu não posso usar nem 3 dos 4 algarismos, nem 4. E também não posso usar só um. Ok? Então, vamos lembrar então nosso problema. Nosso problema
Está lá na página 28. Eu tenho, salvo engano, os algarismos 3, 5, 7 e 9, mas isso não importa. Não importa mais. Eu sei que eu tenho 4 algarismos e eu tenho que utilizá-los para formar senhas com 6 algarismos. Com 6 posições, né? 1, 2, 4, 6. O problema está resolvido de outro modo lá no material, mas eu quero fazer uma outra abordagem aqui com vocês. Veja bem, não importa quais são os 4 algarismos, o que eu tenho que fazer, basicamente, é escolher 2 deles, quaisquer 2, e aí, bom, eu posso usar um aqui, ou em qualquer das outras 5 posições, e usar o outro nas demais. Ok? Eu posso usar esse mesmo em alguma outra posição. E o representado pela cor preta nas demais. Eu posso usar esse em mais outra posição, das que estão de preto, desculpe. Né? Então, o que eu tenho de fato é que escolher uma cor para colocar em uma só posição, ou essa cor para colocar em 2 posições, ou essa cor para colocar em 3 posições, ou essa cor para colocar em 4 posições ou em 5. E evidentemente, se eu colocar a mesma cor em 5, vai sobrar uma posição para colocar outra. Né? Então, se esse algarismo que está representado só por uma cor, ele for colocado nessa posição e naquela, a ordem não é irrelevante para a gente. Não vai fazer diferença, entendeu? A ordem não vai fazer a menor diferença. Assim como a outra posição. Então, veja bem, o nosso problema consiste no seguinte, em escolher uma cor, em azul, e colocar essa cor só em uma posição, né? Bom, são 4 cores possíveis, então, binomial de 4, 1 a 1. Ou colocar essa cor em 2 posições, binomial de 4, 2 a 2. Ou colocar essa cor em 3 posições. Ou colocar essa cor em 4 posições. Desculpa, tem um problema aqui, né? São 6 posições. Então, eu tenho 4 cores, e aí, ou eu escolho uma dessas cores e coloco em uma das 6 posições, ou eu escolho essa cor e coloco em 2 das 6 posições, ou eu escolho essa primeira cor e coloco em 3 das posições, ou eu coloco em 4 das posições, ou finalmente coloco em 5 das posições. E se eu colocar em 5 das posições, só vai sobrar uma posição para outra cor que eu vou escolher. Então, veja bem. 4 cores, tem 4 possibilidades de escolher, 4 algarismos. Eu tenho 4 possibilidades para escolher o algarismo que vai ficar representado pela cor azul. E aí eu vou colocar ou em uma posição, ou em 2, ou em 3, ou em 4, ou em 5. E aí o número de modos de colocar em uma posição é esse. O número de modos de colocar em 2 posições é esse. O número de modos de colocar em 3 é esse. E assim vai. Resta agora escolher a outra cor. Bom, eu tinha 4 possibilidades de escolher a primeira. E tenho 3 possibilidades de escolher a segunda. Só vou escolher 2. Entendeu? Então, veja que coisa, né? Isso daqui vai dar 4 vezes. Esse número que está aqui é quase 2 elevado a 6. Por que não? Porque está faltando 6 elevado a 0. Binomial de 6, 0 a 0. E está faltando binomial de 6, 6 a 6.
Isso daqui é 2 elevado a 6, menos 1, menos 1, menos 2. Bom, 2 elevado a 6 menos 2, dá para colocar 2 em evidência. E isso daqui vai ficar 2 vezes 2 elevado a 5 menos 1. E aí a nossa contagem dá isso daqui. 2 elevado a 5 menos 1 vezes 2 multiplicado por 3. Ok?